Olá, boa noite! Estamos ao vivo para todo o Brasil, em especial para minha querida cidade de Itacoaxetuba. Meu nome é Eduardo Ribeiro e hoje eu estou aqui com o Marcos Teles para a gente falar de educação. Vamos trocar uma ideia sobre educação, vamos conversar sobre educação no Brasil, em Itacoaxetuba, vamos falar do Fundeb, vamos falar da UMES, da UNE, vamos falar de educação no geral, né? A participação dos jovens na política também. Tem muito tema legal para a gente conversar hoje. Peço para você que está entrando, vai compartilhando a live, dá uma força para a gente aí, compartilha a live, curta, manda o link para os seus amigos aí, para a gente conversar um pouquinho sobre educação. É um tema muito importante da gente conversar, da gente participar. Participação é fundamental e o jovem é cheio de energia, cheio de vontade, quer participar, quer saber das coisas. Isso é extremamente importante. Não é isso, Marcos? É isso mesmo, Eduardo. Boa noite a todos. Grande satisfação estar com você aqui. Só vou pedir alguns minutinhos, Eduardo, para a gente iniciar. Vou estar compartilhando aqui para os nossos amigos. Beleza, Perfeito, pessoal? Compartilha a live aí. Vamos bater um vai papo compartilhando bacana sobre educação. Beleza? Show de bola. Vai compartilhando aí, eu vou compartilhando aqui também para chegar para mais pessoas, para a gente poder conversar aí sobre esse tema de tão vital importância aí, que é a questão da educação em Itacoaxetuba. Deixei o celular no mudo aqui, tava fazendo um monte de barulho aqui. Vamos compartilhando lá, pessoal. Compartilha, ajuda a gente aí para que a gente possa conversar com todo mundo sobre a questão da educação. Muita gente já entrou aqui, ó. O Davi Lafayette entrou, boa noite. Gasparetti entrou aqui também, boa noite para você, obrigado. O Alex Silva entrou aqui, ó, boa noite, meus amigos Eduardo e Marcos Teles, duas feras, obrigado, Alex. Alex é um grande amigo. A Vitória, satisfação, Vitória, ter você aqui para a gente conversar sobre educação. Vitória sempre bem informada aí sobre educação aí no Brasil. Muito legal. Vai compartilhando aí, Vitória, Alex, Davi, Gasparetti, todo mundo vai compartilhando. Vamos conversar e tragam perguntas também para a gente poder falar aí sobre o... a discussão do momento é a questão do Fundeb, né? Muita gente está falando do Fundeb, gerou essa discussão toda. Quase todo mundo que eu vi é a favor, né? Mas eu vi algumas pessoas contra também a votação do Fundeb, muita gente xingando, às vezes gera uma polêmica aí, mas é importante esclarecer, não é isso? E quando a gente pensa em Itacoaxetuba, em alguém que sabe tudo sobre educação, a gente pensa no Marcos, né? A gente imediatamente, eu já pensei em você, quando falou de Fundeb, a discussão do Fundeb e tal, eu já falei, o Marcos é o cara certo para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho aí. O Marcos, sobre a questão do Fundeb, qual que é o impacto que o Fundeb tem? Qual que é a importância da votação? Eu vejo muita gente, muito deputado federal, se orgulhando, eu votei sim, e foi uma coisa que uniu a esquerda e a direita também, né? Exceto uma parte que não concordou aí com o Fundeb, né? Com o orçamento Fundeb, mas eu vi que foi uma coisa que uniu quase que todo mundo, né? Uma coisa que foi quase uma unanimidade aprovar aí o Fundeb esse ano. Qual que é o impacto do Fundeb, Marcos? E o que é o Fundeb para as pessoas que não têm a menor noção do que é o Fundeb? O que é esse Boa fundo noite aí? a todos. Queria agradecer a presença aí de todos que estão, né? O professor Eduardo que me convidou, né? Agradecer a presença da professora Fernanda Bello, também é minha professora, né? Foi minha professora de inglês. Professor Júlio, né? Meu professor de história está presente aí. A Fernanda, que é diretora lá da Escola Elias Ugaib em Poá, né? E agradecer a presença dos meus amigos também, né? Os integrantes, né? Os pares da UMES que estão comigo aí. E vai falando aí, turma, se o áudio tá bom. Meus amigos me conhecem, sabem que o meu celular é um pouquinho ruim, né? Mas obrigado novamente, Eduardo, pela oportunidade. E vamos discutir aí, tem um papo bem bacana sobre educação, que eu costumo dizer que é o meu maior amor, a educação, né? Pessoal, certo. A importância do Fundeb, né? O Fundeb, Eduardo, ele veio para substituir o antigo Fundef, né? Que foi criado ali em 95. Aí, ali em 95, nós tínhamos 23%, Eduardo. Olha esse número, cara. 23% das crianças de 0 a 6 anos não estavam na escola. De 0 a 6 anos não estavam na escola. E do ensino médio, se não me engano, era 36% a 40%, né?
e depois com o Fundef, ele veio como um mar, né, um divisor de águas, para justamente melhorar a educação e levar mais equidade, né? E depois, em 2006, ele foi renovado, né, e hoje é chamado de Fundeb. A votação que teve, Eduardo, foi uma votação para aprovar um Fundeb permanente e um Fundeb que levasse mais direitos aos jovens, né? Então, basicamente, o Fundeb, né, ele é um fundo, né, um financiamento que não é exclusivo, ele é dividido entre os 27 estados e eles pegam alguns impostos, por exemplo, ICMS, que vai para esse fundo. E a cada R$ 10 investido em educação, 6,50 são oriundos do Fundeb. Basicamente Que isso. bacana. Edu. Perfeito, perfeito. Olha só a explicação do Marcos aí sobre o que é o Fundeb, tá? Que é extremamente importante para a educação, aí, especial para a educação básica, não é isso? Ó, a Cíntia Barreto entrou aqui, ó, boa noite, Edu, boa noite, Marcos, a Cíntia que esteve aqui numa live ontem, Fernanda Belo, orgulho de você, olha aí, ó, o Marcos com tudo aí, Diogo Arizona, tamo juntão, legal, Marcos Vinícius, a Fernanda Linda, olá meninos, boa noite, galera entrando, pessoal, vai deixando sua pergunta também, vamos falar de educação no Brasil, no geral, né, porque acaba afetando a nossa vida aqui como município, né? Legal, deixa sua pergunta aí, vamos conversar um pouquinho sobre a educação. Marcos, você é presidente da UMES Itaquá, não é isso? Presidente Sim, da UMES Itaquá. Você é um cara super participativo em educação, acompanha aí os seus stories, sua página, a página da UMES, né, seu perfil no Facebook, está sempre falando de educação. Você acabou virando uma referência na cidade quando se fala em educação aí, pelo seu trabalho na UMES. Ô Marcos, para quem não conhece a UMES, o que é a UMES e qual que é a importância da UMES hoje, falando de Itaquaquecetuba, de Poá, enfim, qual que é a relação aí da UMES? Qual que é a importância da UMES para os municípios? Então, Eduardo, a UMES, né, é a União Municipal dos Estudantes, o nome já é sugestivo, né? Ou seja, ela está dentro de um município, inserida dentro de um município, e ela é voltada para a luta pela educação. A UMES aqui em Itaquá já tem 20 anos de existência, né? Foi fundada em janeiro no ano de 2000. Um dos precursores foi o Diogo Arizona, que entrou aí, né? Tem o meu vice-presidente, o Marcos, está presente, o Breno, que é nosso diretor da UMES, diretor de mobilização, e os demais. Então foi em 2000, isso aí eu tô com 20 anos, né? E a UMES tem... Você nasceu junto com a UMES. Eu nasci junto com a UMES. Eu tô desde 2013. Eu entrei na UMES dia 16 de agosto de 2013. Eu lembro, não é porque eu sou bom de data, não, é que era o dia do meu aniversário, né? Show de bola. Foi no terceiro encontro de grêmios da UMES, foi realizado na Câmara Municipal, com a presença de Eduardo Lira, que hoje é líder da ONG Gerando Falcões, né? E aí nessa caminhada, né? Nós tínhamos um desafio, que era reerguer a gloriosa União Municipal dos Estudantes aqui na cidade. Então, desde 2013, a gente vê que esse trabalho, em 2015, a gente conseguiu aumentar, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho das nossas conquistas, né? Mas a UMES, a função básica dela hoje na cidade é organizar os estudantes dentro das suas pautas, né? Então, assim, ó, vamos defender um passe livre, por exemplo? Vamos defender um passe livre, vamos defender um Grêmio livre já? Vamos defender um Grêmio livre já. E também, nós não gostamos muito só de ficar criticando, nós propomos bastante. Hoje nós temos um trabalho bem sólido com a Secretaria Municipal de Educação e com a nossa diretoria de ensino, na pessoa da nossa dirigente regional Marli. Então o trabalho da UMES é esse. Perfeito. Legal, perfeito. Você falou da questão de criticar, né? Porque às vezes a gente vê que a própria campanha acaba sendo muito desgastante porque é só crítica, 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 e crítica não resolve o problema, não é? Para cada crítica que você fizer, você tem que ter 3 soluções aí. Acho que é interessante, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal que a UMES, que vocês fazem lá, que é uma coisa bacana, que é, dentro das limitações que a própria administração pública tem, propor soluções aí para a educação. Isso é muito bom. Ó, o Davi Lafayette perguntou aqui, fez uma pergunta para você. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Marcos, o que você acha da mudança dos 60% para 70% dos recursos do fundo para aplicação na folha de pagamento dos profissionais da educação? E aí, Marcos, pergunta do Davi aí. O Eduardo, vocês não vão fazer pergunta, não? É um bate-papo. Queria agradecer a Micaela aí também, que está presente, né? Micaela deu uma boa noite aí pra gente. Professora de inglês, bem, gente boa. Também aí a professora Rosânia Morales, o Edu, não sei se você conhece, ela foi dirigente em Itaquá, foi dirigente em Mogi,
foi secretário de articulação regional, né? E hoje não está mais. Então, Davi, eu vou responder um pouco da sua pergunta, baseada até na história da professora Rosânia, né? Ela é uma pessoa que, assim, tem uma vasta experiência e está fora da administração pública. Como que a pessoa que tem uma vasta experiência não está hoje colaborando, né? Essa mudança, Eduardo, né? Antigamente, o fundo, ele falava assim, ó, governo municipal, governo estadual, você vai ter que pagar até 60% para a valorização dos professores, né? Os professores não, do quadro geral, né? Do magistério geral, né? Então, aí o governo municipal falava, beleza, é isso aí, eu vou fazer isso aí. Então, se vinha R$100, a cada R$100, R$60 era para pagar os profissionais da educação. E não só para pagar, mas dá para dar formação continuada. Inclusive, esse ano, a Secretaria de Educação, acho que gastou, não foi executado ainda, né? Porque devido à pandemia, né? Mas acho que gastou R$9.000 por aí para uma formação para alguns professores, né? Eu sou conselheiro. Então, a gente acompanha diariamente, né? Os gastos da Secretaria de Educação, né? Com essa questão. Hoje, o que aconteceu, Eduardo? Com essa nova proposta aí, que foi da professora Dorinha, que já foi votada, aumentou de 60 para 70. Eu vejo por bons olhos, mas também não, Edu. Por quê? Vamos pegar o ensino do governo do estado aqui em São Paulo. O ensino médio nosso, Edu, faz 11 anos que não avança. Cara, 11 anos que nós não avançamos em educação. O que está acontecendo? Então, assim, a valorização dentro de uma iniciativa privada, você que vê na iniciativa privada, é por resultados. Sim. Então, assim, vai ter a valorização? Legal, nós apoiamos, mas tem que vir mais resultados ainda, né? Então, os professores têm que ganhar acima do piso, que não ganha, né? Hoje em dia. Então, Davi, eu vejo essa proposta, né, com bons olhos, mas nós temos que trabalhar mais e mais e mais, até mesmo para fazer jus essa valorização. Perfeito. O Marcos Vinícius fez uma pergunta aqui para mim, na verdade. Ele falou assim, quero saber do grande Eduardo, pré-candidato, como faremos para solucionar o problema das creches na cidade, como sanar esse problema? E foi até uma pergunta que você fez ontem, não foi, o Marcos? Você fez a pergunta ontem na live lá com a Cíntia Barreto, sobre essa questão do déficit, né? Eu acredito que a gente está numa situação difícil em termos de arrecadação, ainda mais por causa dessa questão dessa crise sanitária que aconteceu aí, mas eu acredito que a prefeitura, a gestão municipal, a administração, ela pode ser mais eficiente, né? O que acontece? Eu acredito que é possível fazer uma revisão de contratos. Eu vejo, a gente dá uma olhada lá no portal de transparência, no diário oficial de Itaquaquecetuba, e a gente vê que tem muito contrato ali que é incompatível, né, com o valor. Vou dar um exemplo, tem imóvel que está alugado para a prefeitura, que se fosse para iniciativa privada, você pode ter certeza que o valor cobrado ali seria bem menor. Por que para a administração pública eles cobram 25 mil de aluguel e se fosse para a iniciativa privada ia cobrar, por exemplo, 10 mil? A gente vê que tem uma diferença muito grande. Eu acredito que fazendo uma revisão desses contratos você consegue alocar mais recursos para a educação. A gente tem que entender que a gente está cuidando dos nossos filhos, né? A gente está cuidando dos jovens, das crianças. Então, educação é fundamental, é primordial, assim como saúde, segurança. Então a gente precisa fazer uma revisão de contrato, dá para a gente fazer uma regularização fundiária também, né, para aumentar a questão da arrecadação e colocar o dinheiro na educação e sanar esse problema das creches aí, que é uma coisa que precisa muito, porque as mães precisam trabalhar também, não tem com quem deixar os filhos, então é bem legal aí. O Davi tá dizendo aqui, deixa eu ver o que o Davi falou aqui, Davi Lafayette, caramba, tem bastante comentário aqui. Orgulho de coordenar os grêmios nessa entidade maravilhosa. Legal, Davi, show de bola. O Davi, Davi, eu vi seus vídeos, viu? Na página da UMES, não foi isso? Eu vi lá os vídeos, o Davi falando um pouquinho lá, legal, achei legal. Rosânia Maroni, sou fã do Marquinhos, olha aí, o Marcos, a Rosânia aí, sua fã. Josilene tá reforçando o que a gente falou de criar solução, que é uma proposta legal da UMES. Legal. De português, né? Olha que bacana, viu, Josilene, professora? Sandra Gonçalves, boa noite. Josilene, boa noite, Marcos, Diego, legal. Da Vila Ferte Grande, Rosânia, legal, vamos ver, Rosânia Grande Mulher, vamos lá. Olha só, a Alzilane Silva, qual a opinião de vocês referente aos gestores que não apoiam a UMES e o Grêmio Estudantil? Pergunta legal para você, Marcos. E aí, os gestores que não apoiam? A gente sabe que é importantíssimo, né?
dar uma força, apoiar, dar um respaldo lá para a galera que está participando da educação. A gente sabe como é importante isso. E aí, qual mensagem que você tem aí, ô Marcos, para a galera, para os gestores aí que não está apoiando a UMES e o Grêmio Estudantil? Então, né, a UMES ela vem com uma proposta, Edu, que é o seguinte, né, assim, uma das coisas que nós somos bastante militantes, né? Mas a gente não segue muita militância do movimento estudantil tradicional, né? Que a gente já vai falar um pouquinho sobre que isso. Dá até uma polêmica isso aí, né? Isso. Mas é legal, a gente vai falar disso aí também, é um tema bacana. Então, o que acontece hoje, né, hoje em dia, né? Nós temos um apoio gigante da nossa dirigente regional, que é a Marli, a professora Marli Rodrigues, gigante. Então a gente tem muito espaço dentro das escolas, né? Isso por meio dela, né? E tem alguns gestores, né? Alguns diretores, né? É aquela pequena, sabe aquela laranja podre? São pouquíssimas, né? Tem uns 42 escolas, eu vou falar de 3 no máximo, né? Que às vezes eles têm algumas práticas que não são baseadas na gestão democrática, que é um projeto até da Secretaria de Educação. Então não é muito democrático, acaba tendo algumas rusgas com o Grêmio Estudantil. A Alzilane é vice-presidente do Grêmio lá da escola Joaquim Gonçalves, ali no bairro ali do Pinheirinho, Lousada, né? Enfim, e acontece muito isso, né? Eu tive esse problema, né? Na minha escola, né? Tive esse problema com o diretor, meu antigo diretor, que não respeitava um pouco, né? Porque o que eu fico mais chateado, Eduardo, é que muitos, né? Às vezes eles têm aquele discurso, é preciso você chegar lá, você tem que falar, você tem que ser um jovem crítico, aquele discurso de Paulo Freire, né? Mas quando chega na prática, não funciona. Na prática, você pode ser crítico, mas não contra mim. Então esse é um problema, né? É complicado isso aí. Nós temos uma pergunta bem bacana aqui, da Iá Silva. Qual a opinião dos dois referente ao investimento na educação de ensino básico e na educação de ensino superior no Brasil? E aí, Marcos? Eu já sei a sua opinião, né? Como bom liberal, né? Vai, então, você primeiro aí. Então, referente eu acho que assim, em 1960, a Yas é minha namorada, aliás, diretora da União Paulista dos Estudantes também. Em 1960, o Brasil já vivia uma desigualdade extrema, Eduardo, extrema. Assim como na Europa também, em alguns lugares da Europa. E aí foi feito um estudo, eu esqueci o nome do sociólogo, que ele falou, a cada R$1 investido em educação, você aumenta a qualidade de trabalho de 5 a 15 anos. Isso nos Estados Unidos, né? Um sociólogo dos Estados Unidos. Aí foi quando eles falaram, é preciso investir sério em educação básica. Aí, em 1960 também, Eduardo, Coreia do Sul era uma vilinha, né? Assim, não vamos levar no sentido literal, né? Mas não era um país que é hoje em dia, né? Eles pegaram os últimos recursos que tinha, aquele restinho mesmo, e falaram, vamos investir 100% em educação básica. Porque a educação básica, hoje no Brasil, ela é invertida. Perdão, a educação no Brasil hoje é invertida. Se investe mais no ensino superior e menos no ensino básico. Exatamente então, tá na hora de fazer essa mudança. E uma das coisas que o governo do Bolsonaro fez, que eu achei muito legal, e é o que você falou no início, a gente não pode ficar só batendo em tudo, porque política não é time de futebol, foi a valorização, né, do PNA, né, que é a Política Nacional de Alfabetização. Eu acho que isso é urgente, Yasmin. O Brasil precisa disso urgente. Edu, você? Eu acho fantástico. A minha ideia está mais ou menos alinhada com o que você está falando. É preciso inverter. Parece que a gente está numa pirâmide de cabeça para baixo, né? Onde se investe muito no ensino superior, né? E muito pouco na educação básica. Quando você investe na educação básica, né? Quando você fortalece a educação básica, esse jovenzinho ele já está muito fortalecido quando ele chega lá na idade de cursar o ensino superior. Aí talvez ele vai precisar de menos recursos do Estado, né? Ele já está fortalecido a ponto de poder investir na própria educação dele, porque ele já teve essa força desde cedo, né? Esse investimento aí do Estado na educação básica. Eu acho que isso é importante. É importante inverter um pouquinho aí essa lógica, né? A gente sabe que é importantíssima a questão da educação, e é importante a gente investir no jovenzinho desde pequeno lá. Né? Vamos ver mais perguntas aqui. Para complementar, é importante dizer que 50% das nossas crianças, né, do terceiro ano do ensino fundamental, né, dos anos iniciais, elas não sabem ler e escrever. Mais da metade. Pois é. Absurdo.
É um absurdo, né? É um absurdo mesmo, é um absurdo. E dá para fazer uma série de coisas também, né? A gente pode investir em algumas coisas que fogem um pouquinho da educação tradicional, né? Porque a gente vê que existem múltiplas inteligências, né? Tem teoria que fala das 7 inteligências, tem teoria que fala de 9 tipos diferentes de inteligência, e às vezes o jovem, ele tem uma predisposição maior para a inteligência musical, por exemplo, né? Ou às vezes para inteligência linguística e não tem um curso de oratória na escola, não tem um curso de violão na escola, né? Não tem curso de desenho na escola, e tudo isso faz parte das demais inteligências que completam aí o ser humano. Então isso é muito importante desde pequeno, lá na educação básica, né? Um curso de música para o jovem. A gente sabe que tem modelos em vários países do mundo que tem ali o ensino de música, né? Desde cedo. Eu acho que isso é muito importante. Não é só esse investimento total não é só dinheiro também, né? É também a questão de tornar o ensino mais eficiente e mais inteligente para desenvolver mais as faculdades de uma criança, né? Isso é fundamental. Ó, vamos ver aqui, a Gasparetti está fazendo aqui mais uma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Bastante pergunta aqui, caramba, tem muita pergunta aqui. Vamos lá, ó. Gasparetti está dizendo, diante da situação atual, quais os impactos, na sua opinião, foram gerados quando se trata de educação? Né? Provavelmente estava falando aqui dessa crise do coronavírus. O impacto dessa crise aí, Marcos, na educação. Eu acredito que o maior impacto que teve, Eduardo, foram os impactos positivos, né? Nós conseguimos descobrir onde estão as desigualdades. Nós conseguimos descobrir onde estão os invisíveis do Brasil, né? Nós conseguimos descobrir que falta muito investimento na educação. Até a professora Fernanda falou aí no comentário, né? Que a escola precisa ser a escola do século XXI. Nós estamos na escola do século XX. Então, assim, nós temos que investir em mais formação dos professores. Porque muitos professores não conseguiram se adaptar a essa tecnologia. Isso já era urgente. Então, Gasparetti, eu acredito que os maiores impactos da educação hoje em dia não foram tão negativos, né? Foi um período muito difícil. Eu acredito que a Secretaria de Educação do Estado vai fazer esse 4º ano agora. Acho que vai conseguir sanar um pouco, né? Mas, se a gente for colocar na balança, isso mostrou o quanto nós estamos atrasados. Com certeza, né? A gente vê que tem países que tá muito mais à frente da gente nessa questão, e quando essa crise obrigou a gente a ir para o digital, houve uma pane aí, um colapso, né? Eu acompanhei o trabalho de alguns professores da rede estadual, e eu vi a dificuldade das crianças em acompanhar. Tem muita criança que não está conseguindo acompanhar, tem muito professor que ficou perdido também, né? Tem muita gente que não sabia o que fazer, e tem aluno que não acompanhou aula nenhum nesses últimos 4 meses, não acompanhou nenhuma aula, não foi acompanhado de nenhuma forma. E é igual você falou, Marcos, mostrou os invisíveis, né? Aquela pessoa que devia ali estar estudando e totalmente esquecida pelo poder público, totalmente esquecida, enfim, totalmente fora, né, da questão da educação, do ensino. Isso realmente vai fazer com que a gente tome passos melhores, tome decisões melhores para incluir essas pessoas todas no ensino, né? Ó, o Diogo Arizona, nosso grande vice-presidente, Marcos Vinícius, o Diogo está falando aqui. Ó, o Marcos Vinícius está dizendo, essa regularização fundiária é fundamental. Sandra de Aquino Silva, investir em profissionais que realmente são engajados e comprometidos com o ensinar. Isso é fundamental mesmo. A dona Sandra, ela é professora de uma das creches nossas aqui também. Muito gente boa. Moradora ali do Altos do Pinheirinho. Batalhadora, meu. Gente boa. Sim. A Sandra, eu conheço a Sandra lá do Liceu. A Sandra foi aluna lá no Liceu de uns cursos lá. Muito gente boa. Vamos ver aqui, ó. Fernanda Belo. Vamos lá, ó. Para a educação avançar é necessário investir também na infraestrutura das escolas, ó, legal. Nossas escolas são muito defasadas, tanto em relação aos prédios quanto na tecnologia. Precisamos investir em tecnologia e internet de qualidade nas escolas. As escolas precisam ter ferramentas que auxiliem no processo de aprendizagem. A gente sabe, Marcos, que é uma série de ferramentas que formam esse todo aí na hora de ensinar. O que você acha da infraestrutura das escolas hoje, no Brasil e em Itaquaquecetuba, especificamente? O que daria para melhorar aí nessa questão de infraestrutura? Um Cortella falava isso, né? Nós temos as escolas do século XIX, os professores do século XX e os alunos do século XXI.
né? Eu acredito que, Exato. assim, o investimento que o governo do estado de São Paulo fez, eu acredito que foi muito bom. Teve escolas, vou falar que a escola do meu bairro Village recebeu mais de 100 mil reais, né? Mas é uma escola já que é um prédio novo, né? E falta muito, né? Claro que falta muito. Aqui eu tô falando de São Paulo, que é o estado mais rico da América Latina, né? Sim. Aí é fácil. Então, vamos falar das escolas de Taipa, ali lá no Cariri, lá no Cariri da Paraíba, ali em Sumé, vamos Aham. fazer Monteiro, que são cidades ali que a gente tem um movimento ali que é o Democratizando, que é o Igor, na pessoa do Igor. E assim, vamos falar dessas cidades, vamos falar ali do interior do Ceará, ali que a desigualdade bate mesmo, ninguém vê. A educação tem que ser vista do Oiapoque ao Chuí. Muito fácil Com quando a gente pega a certeza. Finlândia, quando a gente pega alguns países, né, que são pequenos, né, lá o nível lá. Mas o Brasil é um país de louco, porque nós temos um país de dimensões continentais, com uma cultura totalmente diversa. Eu acredito que, assim, Fato. essa questão da infraestrutura, ela influencia muito dentro da educação, principalmente no bem-estar do aluno, né, e do aluno se sentir parte daquilo. Então, o investimento da educação só vai vir com um alto impacto de gestão. Porque não falta dinheiro no Brasil. O que falta é gestão, Eduardo. Falta gestão. Legal. Ó, o Marcos Vinícius está falando aqui, ó. Essa regularização fundiária é fundamental. Como fazer isso, Eduardo? Algum projeto em mente? Como articular isso dentro da Câmara? Lembrando que o cargo do Legislativo é responsa. Legal. Marcos, o que eu penso a respeito dessa questão da regularização fundiária? A gente vê no Itaquá que tem muita gente que... Ó, a minha ideia, o meu princípio, como o Marcos sabe, eu tenho uma afinidade muito grande aí com o libertarianismo, com o liberalismo no geral, que é reduzir o peso do Estado em cima do indivíduo, né? Eu gostaria muito que houvesse uma redução de impostos, né? Uma redução de impostos. E assim, a gente sabe que tem muita gente que não paga, por exemplo, IPTU. Tem muita gente que está morando de forma irregular, não paga IPTU nem nada. O que acontece? As pessoas que pagam acabam tendo que, né, elas pagam pelas pessoas que não estão pagando. Então, minha ideia era equilibrar um pouquinho isso daí. Fazer um plano, né, desenvolver um plano para que seja regularizada essas moradias, né, e essas pessoas passassem a pagar IPTU, né, um valor menor, obviamente, para que conseguisse diminuir um pouquinho o IPTU das outras pessoas que pagam, né. Aí eu acredito que a gente conseguiria uma equidade nessa questão, né, porque você conseguia equilibrar, né, reduz esse peso todo do IPTU nas costas do cidadão que está pagando, e assim as outras pessoas conseguem contribuir também de alguma forma, mas é preciso um plano, né, para fazer isso, né? É bastante complexo, envolve a justiça também, né? Mas é possível fazer e a gente está desenvolvendo alguma coisa para chegar nisso, porque é importante reduzir, eu acredito muito que é importante reduzir o imposto nas costas das pessoas, nas costas das empresas também. Só que a gente tem um impacto do orçamento municipal, né? E se a gente simplesmente cortar, não dá. Quem é que vai pagar, por exemplo, os professores da rede municipal? A gente precisa fazer isso de forma responsável, né? E conversando também com os moradores, conversando com as lideranças da cidade, enfim, dá para fazer. Ó, a Rosânia está dizendo aqui, os grêmios são a saída para o exercício da cidadania na tenra idade. Legal, show de bola, Rosânia Moroni, bacana. Ô Marcos, com relação a essa questão aí que o Marcos Vinícius falou aqui da regularização fundiária, você gostaria de comentar alguma coisa? Sim, sim. Legal, o espaço é seu. Então, antes eu só queria mandar um abraço aí pro Alex, né? O Alex, gente boa, você mandou um abraço pra ele lá no início, né? Pra Jéssica Lacerda. A Jéssica Lacerda é do DCE da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. A Jéssica, muito gente boa, né? Quem trabalha lá com ela lá. A Sandra, novamente, né? Ao professor e vice-diretor Eric e ao professor e diretor Robson da Escola Mário Martins. Esses caras, Eduardo, se tiver uma oportunidade um dia, eles fazem um trabalho animal, cara, animal ali no Mário Martins. Você pega a comunidade ali do Mário Martins, velho, você tá ligado como que é, né? Desculpa até o palavreado. Sim. Mas, meu, eles fazem um trabalho que dá gosto de ver. E é uma escola que não tem tanta infraestrutura. Mas assim, pois sabe? A escola ali arrasada e arrebenta e vai para cima, assim como a Fernanda Linda, que também tá acompanhando aí. Então, Edu, frente à questão da regularização fundiária na cidade, as meninas, lá em 1999, o grupo As Meninas, elas já falavam isso aí, né? O de cima sobe e o de baixo desce, né? Pois é. Eu acho que tem que cumprir a Constituição. Tem que ser cumprida a Constituição. A terra não é propriedade, ela é uma função social.
Nós sabemos disso. Isso é fato, né? Isso não é ser comunista, isso não é ser marxista, isso não é ser de esquerda. Isso é você ser um legalista. Você vai concordar ou não, tá na lei, né? Ponto, tá na lei. Eu defendo a Constituição. A Constituição fala isso. A terra é uma função social. E eu acredito, como cristão, que a terra, mais do que uma função social, ela é um presente dado por Deus para nós dividirmos com fraternidade, né? Ou seja, dividirmos com os nossos irmãos. Agora falando, tirando um pouco desse lado da Constituição vindo para o mundo real, porque infelizmente isso não é seguido, né? Se eu não me engano, acho que quase 70% da cidade não está regularizada, tem alguma coisinha, sempre tem um empecilho, né? Eu moro no bairro aqui que é o Escafide, que tem esse problema da regularização fundiária, mas eu acredito que tanto das pessoas que têm as posses, quanto da prefeitura, é preciso de duas coisas. Humanização, como Montesquieu falava, né? A dignidade da pessoa humana, tratar as pessoas fundamental com dignidade, e também, né, hoje nós temos um déficit habitacional de 47 mil habitações, né? Então, assim, por um lado é regularização fundiária, por outro é as pessoas que não têm a casa. E também a gente precisa de bons gestores assumindo a pasta da Secretaria de Habitação. Tem que ter gente que saiba o que está fazendo lá. Porque na política, Eduardo, você sabe disso, só não faz as coisas por dois motivos. Incompetência ou porque alguém está ganhando. Só isso. Sim. Isso é um fato, né? Essa questão da dignidade da pessoa humana, ela é tão fundamental em basicamente tudo, né? Quando a gente vai falar de enchente, por exemplo, a gente tem algumas famílias que estão morando, por exemplo, ali na beira do Rio Tietê. A gente não pode simplesmente arrancar essas pessoas de lá, de forma nenhuma, cara. Não existe essa possibilidade. A gente tem que pensar sempre na dignidade das pessoas. Se a gente for tirá-las de lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Temos que... Aí entra um programa de habitação, não é? Por exemplo, de casas populares, para tirar essas pessoas e colocá-las numa moradia digna. A gente não pode, de forma nenhuma, desrespeitar o ser humano, né? Isso de forma nenhuma. Eu acho que isso é fundamental para a gente evoluir como humanidade, como pessoas, como civilização. É fundamental que haja esse respeito aí. Olha só, a Rosânia está dizendo aqui, ó, quando eu era dirigente de ensino de Itaquá, conseguimos avançar bastante na constituição dos grêmios nas escolas. Marcos, tem muita gente falando de grêmio. Vamos falar da importância do grêmio estudantil aí no Brasil como um todo. A gente sabe da importância, a galera já começa a ter essa vontade de querer participar da vida em sociedade, muitas vezes ali pelo grêmio. A primeira vez que a pessoa vê o grêmio, ela fica fascinada. Poxa, que legal, eu quero estar participando, eu quero estar levando pautas, quero estar levando demanda da escola, da minha comunidade. Como é que funciona essa questão dos grêmios aí, Marcos? E qual que é a importância do grêmio estudantil na vida da sociedade aí, das escolas? Como é que funciona isso aí? Então, Edu, o grêmio, ele é um instrumento principal de democracia, né? É igual a Rosânia falou, né? No começo da idade do jovem, né? Nós temos um projeto que não saiu do papel ainda, que é o Grêmio Estudantil Mirim. Qual que é a ideia do Grêmio Estudantil Mirim? É a gente conseguir pegar aquela criança, né, do primeiro ano do ensino fundamental, quarto ano, e também inserir ele num mundo lúdico de democracia por meio do Grêmio Estudantil. E hoje, falando agora do Grêmio Estudantil, né, tradicional, que é do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, hoje ele é um importante meio para mostrar para o jovem que é possível. Uma coisa muito interessante, Edu, que muitos não sabem, em Itaquá e Poá, 80%, olha, ó, pasmem, 80% dos presidentes de Grêmio, né, são mulheres, 80%. Isso é legal. E aí, o que acontece que isso não está sendo revertido depois na política? Por exemplo, em Poá, não se tem nenhuma mulher atualmente como vereadora, né, e quando se teve, eu acho que só foi duas legislaturas que teve, né, acho que foram 2 mulheres, uma em cada legislatura, se eu não me engano. Em Itaquá nós temos, né? Mas o que acontece que isso não reflete na política depois? Então, hoje o nosso papel da UMS, um dos papéis é justamente levar a formação de qualidade para esse pessoal do Grêmio e mostrar para ele que o Grêmio não é igual o Cris, né? Todo mundo odeia o Cris. Vamos pôr suco de uva no intervalo, etc. Então, é um instrumento muito bom, muito importante. Sabendo usar, você consegue transformar e deixar uma juventude, explodindo para mudar as cidades, transformar de verdade. Bacana. Ó, tem muita gente fazendo comentário aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui o Matheus Rodrigues. Boa noite. Infelizmente, tivemos recentemente alguns casos de assédio e abuso dentro das escolas. Para os dois, o que deve ser feito como prevenção para casos como esses?
Marcos, esse é um assunto extremamente delicado, uma coisa trazida aqui pelo Matheus, abuso dentro das escolas, como tratar isso daí? Visto que boa parte desses abusos talvez tenham sido cometidos por menores de idade, né? É uma coisa bastante complicada. Como lidar com isso aí, Marcos? Então, nós tivemos um caso de abuso recente, né, uma das ETECs, né? Nós temos 260 ETECs por todo o estado de São Paulo, né? E infelizmente uma ETEC ali, né, no município de São Paulo, um professor ele se masturbou, né, durante a aula na frente dos alunos, né? Não sei se você ficou sabendo disso, Eduardo. Ah, que Então, loucura, né? isso não foge muito também da nossa realidade, né? No ano passado nós lutamos para tirar, desculpa o palavreado, né? Mas um encardido, porque acho que é um termo mais adequado até mesmo pelo horário, Eu né? Estamos em acompanhei, horário nobre. eu acompanhei isso aí. Nossa, teve algumas páginas da cidade também que se mobilizaram, né? E assim, Sim. o que eu fico mais abismado, sabe, Matheus? O que acontece? Essa pessoa ainda não tá mais na sala de aula, mas ela foi afastada para o administrativo. Pô, para você conseguir mandar um cara que é concursado, demora 5 anos. 5 anos embora. É muito moroso. Então, principalmente nesses casos, tem que ter uma celeridade para mostrar para essas pessoas que isso não pode ser romantizado. Esse abuso não pode ser romantizado, porque às vezes agora até se tem um movimento, né, para se normalizar, né, essas relações, né, de adultos com crianças. Isso é um absurdo, meu, absurdo mesmo. Então tem que ter, a lei tem que ser mais severa, e não é discurso, igual todo mundo fala, tem que ser severa, não, tem que ser mesmo, para a gente conseguir coibir e afastar esses monstros das escolas. Com certeza. E assim, se a lei for severa, a gente consegue educar pelo exemplo. Um tarado desse merecia passar anos atrás das grades para aprender a nunca mais fazer uma loucura dessa. E com certeza ia ajudar a coibir todos os outros potenciais tarados que pode aparecer dentro de uma sala de aula, por exemplo. Eu acredito que uma solução boa é essa, o Marcos. Endurecer a lei e mostrar para a sociedade que um tarado desse não vai ficar impune. Né? O que aconteceu no caso aí que você está falando, do que o cara foi tirado ali do contato e colocado no administrativo, é inacreditável, na verdade, né? O cara está basicamente cuspindo na cara da sociedade. Ele tá dizendo, ele tá mostrando um exemplo do que é a impunidade nesse país, né? É lamentável mesmo. O Brendo tá dizendo aqui, por que a maioria dos alunos matriculados em Itaquá no último ano do ensino fundamental não aprende o mínimo considerado adequado? Pergunta legal aí do Brendo Martires. E aí, Marcos? Edu, eu vou usar eu como exemplo dessa situação, né? Eu não tenho tanta facilidade em pontuações, acredito, em pontuações dentro da língua portuguesa. No meu terceiro ano de ensino fundamental, eu tive muitas trocas de professores, muitas trocas. E isso me levou para toda a vida. Isso, Brendo, volta ao que nós estávamos discutindo no início, dessa valorização da educação básica, né? E o ensino fundamental também, o ensino fundamental, mesmo sendo nos anos finais, também faz parte da educação básica, né? Então, isso é como se fosse aquela, como que diz? Eu esqueci, tem uma teoria que um termo correto que a gente usa quando vai se falar dessa questão, né? Mas, enfim, voltando aqui. O que acontece nessa questão do mínimo adequado? Justamente por, no início, ele não ter isso e não ter um acompanhamento necessário, quando chega ali no 9º ano, e também é um período, Eduardo, muito difícil para a cabeça, e até os psicólogos falam isso, para a cabeça do jovem, ali, esse período de 13, 14 anos, 15 anos, então ele está distraído com muitas coisas, descobrindo um mundo novo, não tem aula de inteligência emocional nas escolas, não tem esse acompanhamento psicopedagógico, ele não teve uma boa estrutura dentro do ensino fundamental, né, nos anos iniciais. Então, eu acredito bem que é um conjunto de fatores que influenciam negativamente, né? Infelizmente. Outra coisa que eu vejo aí também, Brendo e Marcos, sobre essa questão, é que às vezes, olha só, o ser humano ele é muito complexo. Às vezes o aluno, ele, por exemplo, no caso do Marcos, tinha nota ruim em português. Eu acompanhei muito caso assim, Marcos, da pessoa que ela tem uma nota ruim em alguma matéria, ou ela não consegue ir muito bem em matemática, por exemplo, que é bastante comum. Aí a pessoa fica se sentindo frustrada,
caramba, eu sou tão burro, eu não consigo aprender. Mas não, o ser humano é muito complexo, tem um monte de tipos de inteligência. Você pode ter certeza que você é bom em várias outras coisas. Só que a escola, ela tá falhando nesse papel, né? Por exemplo, eu sou professor, né? Eu sou professor de cursos profissionalizantes. E a gente leva muito isso dentro da sala de aula, de mostrar para as pessoas, é uma das primeiras coisas que a gente faz no curso de gestão empresarial, por exemplo, é mostrar para as pessoas que existem vários tipos de inteligência. A gente passa vários testes para elas, como testes de múltipla inteligência, o teste DISC, né, comportamental, liderança, e a pessoa começa a se conhecer melhor. Peraí, eu não sou tão bom em matemática, mas eu sou bom em desenho. Né? Quais profissões eu posso. Quais profissões está relacionado com essa habilidade que eu tenho? Eu acho que a escola está falhando um pouco nisso, de mostrar para o jovem o que ele é bom. Todos nós somos muito diferentes. E a gente se complementa, o nosso conhecimento ele é complementar para a gente viver bem em sociedade. Então, acho que falta isso na escola. Tem a ver até com o incentivo do aluno, né? O aluno sabendo o que ele é bom, ele ganha confiança. É uma coisa que o Marcos falou, da inteligência emocional. Né? É uma coisa que deveria realmente ser ensinada nas escolas também, né? Finanças básicas, oratória, inteligência emocional. A escola precisa evoluir. Igual você falou, Marcos, em escola do século XIX, do século XX, está na hora da gente vir para a realidade. Né? O jovem é super dinâmico hoje, tem muita energia, descobre o mundo de uma forma muito rápida. Então está na hora da gente evoluir um pouquinho aí nessa questão aí educacional. Mesmo. Só complementando, enquanto você acha outra pergunta, até para facilitar a sua vida, que é complicado, né? Você está falando dos 7 saberes de Howard Gardner, né? Eu sempre falei muito sobre isso, cara. E assim, a escola não pode ser um construtor de desigualdades. Não pode ser um construtor de desigualdades. A escola não pode mais matar o sonho dos alunos. Eu saí no meu terceiro ano de ensino fundamental um pouco decepcionado, principalmente nessa questão do Grêmio, né, que eu tive e tudo. E eu acho que os jovens não podem sair decepcionados. Os jovens têm que sair da escola com o sentimento de eu posso dominar o mundo, eu posso chegar. A escola também não. Eu fui fazer uma palestra, Eduardo, numa escola, aí eles falaram assim: fala pra gente como é trabalhar em tal lugar. Eu falei: não, peraí. Eu vou ser o primeiro palestrante? Elas, sim. Eu falei: então eu tenho que falar de felicidade no mercado de trabalho. E felicidade no mercado de trabalho, galera, nem sempre é você chegar e fazer uma faculdade. Sair da escola tem que fazer uma faculdade. Sair da escola, 17 anos, 18 tem que estar com a faculdade, terminar ali com os 22, 25, tem que fazer pelo menos uma pós, depois você vai trabalhar, comprar um carro, família. A vida não é uma lista de tarefas. E eu falei isso para eles, os jovens. Eu falei assim, a vida se trata de ser feliz. Meu barbeiro, por exemplo, ele foi se matricular na faculdade junto comigo, Eduardo. Quando chegou lá, ele fez 2 semanas, ele falou, não é isso que eu quero. Hoje ele é barbeiro, ele tá feliz. É sobre isso, cara. Sobre felicidade. Com certeza. Isso é ser bem sucedido, na verdade, né? Exatamente. Ser feliz é ser bem sucedido. Exatamente. Então, mas é isso, pessoal. É sobre felicidade. Perfeito. O Alex está dizendo aqui, a nossa cidade falta muito incentivo aos jovens. É preciso a administração municipal criar projetos para incluí-los no mercado de trabalho. E aí, Marcos, o que você acha? Você acha que a gestão municipal tem alguma coisa nesse sentido? Poderia fazer alguma coisa? Poderia, não pode mais, né? Pois é, não dá mais tempo, né? Dá mais tempo, né? Poderia, não pode mais. Queria mandar um abraço aí pro Jonathan, que tá acompanhando também, né? Jonathan, liderança ali da Vila Seferina. Então, Alex, acredito que sim, né? Nós temos que ter uma valorização, por exemplo, do Instituto Federal. O Instituto Federal, meu, é um prédio gigante. O Denilson, que é diretor, a Vitória, que tá aí, que foi presidente do Grêmio lá, meu. Tem a galera incrível, a ETEC também, a ETEC é muito afastada do centro. Eu acredito que, assim, muitos projetos, às vezes, não levam muito a nada, não, né? A gente tem que chegar e começar a pegar o que já existe e colocar para funcionar, entendeu? Sim, então, sim, com certeza. Pegar uma administração municipal que acredite verdadeiramente na educação, né? E como forma de transformação, um prefeito, vereadores, uma bancada de vereadores que acredite nisso, acredito que dá para a gente inserir mais jovens no mercado de trabalho. Só uma curiosidade. Legal. Pode falar. O PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele existe dentro da cidade. Ele tem que ser, é um programa do governo federal que vem incentivos, né, para as associações comunitárias. E ele existe dentro da cidade. Então, consegue atender bastante criança. Então, está na hora da gente chegar e nivelar, né? Nivelar esses programas para que chegue mais aos bairros mais carentes, né? Então, é possível sim, só tem que ter vontade.
Com certeza. Uma ideia que eu defendo, Alex, com relação a essa questão de incentivar os jovens para entrar no mercado de trabalho, como eu sou da área de cursos profissionalizantes, é usar a estrutura municipal para ensinar uma profissão para o jovem. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode incentivar um Senai a vir para Itaquá e se expandir em Itaquá. E você pode também utilizar a estrutura das escolas municipais para formar profissionais de diversas áreas. Dá um exemplo, igual a gente chegou a comentar algumas vezes, né? Não é só o incentivo fiscal que vai trazer empresas para cá. É uma série de coisas, né? Que pode fazer uma empresa se instalar aqui em Itaquá. E aí, para evitar que a empresa ela tenha que pegar mão de obra qualificada em Poá, em Suzano, em Ferraz, Mogi, São Paulo, a gente faria uma parceria público-privada para essas empresas ajudarem, dentro da própria estrutura municipal, ali das escolas municipais, dos espaços que a prefeitura tem, para ensinar uma profissão para o jovem ou para um pai de família para trabalhar nessas empresas, dentro da própria cidade. Acho que isso é uma coisa bem legal aí a ser feita nessa próxima gestão. Edu, enquanto você acha outra pergunta aí, que eu acho bacana também, obrigado, Fernanda, mandou bem aí, né? Boa noite. Um dos vereadores que eu sou bem próximo, ele tem uma proposta que eu acho muito interessante que ele fala, né? Pegar, por exemplo, o prédio do Kaique, não sei se você conhece ali o Kaique, o professor Paulo Nunes. Ali a sede da UMES e da Liga Desportiva lá também. Recentemente a Liga fez até um trabalho de uma quadra de tênis lá, não sei se você viu, né? Então, assim, eu acho interessante essa proposta dele, que é o seguinte, eu falo, o prédio do Kaique é um prédio do tamanho de uma universidade, de uma faculdade, assim, sabe? De médio porte. A proposta dele é, vamos pegar isso aqui, vamos ceder para iniciativa privada. E faz uma contrapartida com o cara. Fala, ó, a gente vai ceder isso aqui para você constrói uma outra escola aqui para ajudar a gente na demanda desses alunos aqui, e você começa a profissionalizar os jovens dessa cidade. É um absurdo Itaquá ser uma cidade dormitório para tudo. Né? Então, acho exatamente. Que levar essa autoestima para a cidade, né? É isso. Com certeza. A gente está numa posição estratégica, está na hora de Itaquaquecetuba ser protagonista. Né? Chega de ser cidade dormitória, tá na hora da gente tomar as rédeas da nossa vida, investir na cidade, né? Eu acho que tá faltando isso daí. Ó, Diogo Arizona tá falando aqui, ó, qual a visão de ambos sobre o jovem de Itaquá na política geral? Qual que é a sua visão, Edu? Vou deixar você começar. Ô Marcos, eu tô ouvindo meu próprio áudio aqui. Você ligou aí alguma coisa? Não, mudou. O pessoal mudou para vocês? Para mim tá tranquilo. Que estranho, é que eu tô ouvindo minha própria voz aqui. O retorno, né? Agora você não tá saindo. Não, peraí. Que estranho, eu tô escutando eu mesmo falando. Você tá com som ligado aí de alguma coisa? Não, tá tudo desligado. Que estranho. Então vamos lá. Qual a visão de ambos sobre o jovem de Itaquá na política geral? Acredito que é muito importante o jovem participar da política, né? Vou tirar o fone aqui, tá? Eu acho que eu não vou conseguir. Pessoal, tá dando retorno pra vocês? Pra mim, escutando minha própria voz. Acredito que é importantíssimo o jovem participar. Um dos grandes estímulos aí para o jovem participar é a questão do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil, ele estimula o jovem a participar da política, né? A gente vê um grande exemplo, é o próprio Marcos aí. Né? Tenho certeza que um dia, não sei, posso estar enganado, mas acho que um dia você vai concorrer aí e vai vencer, vai ser um representante da cidade. Com quase certeza. Mas eu acho que isso é legal. Ô, Marcos, eu vejo que a gente precisa, e Diogo, a gente precisa fazer com que a política seja uma coisa legal de discutir. Né? Quando a gente fica só na crítica, aquela coisa desgastante, aquela coisa ruim, acaba afastando as pessoas de querer participar. Né? Eu acredito que você e a UMES fez isso de uma forma muito legal, que é trazer isso de uma forma bacana para o jovem poder discutir. Né? Eu acredito que isso deu muito certo. Eu acho que esse é o caminho para a gente inserir jovens na política da cidade. Né? Tornar isso de uma forma legal de ser discutida, uma forma boa, uma forma agradável, participar da administração pública. Então, acredito que isso vai ajudar muito a trazer o jovem para a política. Edu, acho que começou a dar retorno, o pessoal tá falando aí.
Tá dando um retorno bem complicado. Vê aí direitinho. Pera aí, pessoal, vamos resolver esse problema aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, o Edu que é o cara do TI. Deixa eu ver aqui. Apesar que aqui tá normal, viu? Não sei o que aconteceu. Porque geralmente dá retorno. Você tem algum fone de ouvido aí? Tenho. Legal, você consegue colocar ele que eu acho que resolve. Eu tô escutando minha voz num delay. De acho que quase um segundo, mais ou menos. Vamos ver se resolve. Vamos lá, testando. Agora resolveu. Show de bola. Bacana, resolveu o problema. Legal, então, resumindo aqui o que o Diogo falou, o Grêmio é uma forma fantástica de você incentivar o jovem e tornar a linguagem política uma coisa agradável, né? Eu acredito que isso vai aproximar muitos jovens aí a participar. Ó, a Yasmin Silva está dizendo aqui, ó, Eduardo, qual a sua opinião referente às escolas que têm grande número de evasão de alunos e quais possíveis saídas para diminuir esse fato? Yasmin, eu acredito que uma das formas que acontece essa questão da evasão é o aluno ficar desestimulado, né? E aí entrou o que a gente discutiu aqui, a questão das múltiplas inteligências, né? O professor, ele não só dá aquela coisa de cima para baixo, mas uma educação mais participativa para o aluno se conhecer, ele se descobrir, ele falar, poxa, eu sou bom nisso, sou bom em música, sou bom em desenho, sou bom em matemática, eu tenho uma inteligência interpessoal muito boa, eu tenho uma inteligência interpessoal, né? Uma inteligência intrapessoal muito boa, se conhecer. Eu tendo uma inteligência interpessoal muito boa, eu posso ser útil para a sociedade de qual forma? Né? Que aí o aluno vai ficar mais estimulado, né? Ele vai se sentir mais estimulado, ele vai ajudar os colegas. Eu acredito que isso é uma forma que vai ajudar bastante a diminuir essa evasão. Outra coisa que pode acontecer com relação à evasão também, que eu acredito, são problemas familiares também, né? Então eu acredito que dá para a gente puxar um pouquinho a família para participar da escola, né? Uma coisa geral, uma conexão maior entre família e escola. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes o pai e a mãe estão passando uma situação tão difícil, não tem nem o que comer dentro de casa, consequentemente, o filho vai acabar saindo da escola também. É bastante complicado. Então, eu acredito que aliando esses dois fatores, participação maior das famílias, né, dentro da escola, eu acho que a escola ela pode ser um ponto de conexão do poder público com as famílias, né? Eu acho que isso é muito positivo, ajuda a diminuir a evasão, ajuda a dar mais qualidade de vida também para as famílias, eu acho legal aí. E você, Marcos, o que você acha aí nessa questão da evasão dos alunos? A escola tem que ser atrativa, né? Como eu disse lá no início, né? Ela não pode ser mais um divisor de águas na vida do estudante. Ela não pode chegar lá e de vez dar uma solução para a vida do jovem, criar problemas, etc. Hoje o nosso trabalho da UMES é muito para resolver algumas coisas nesse sentido, né? Igual eu falei, eu saí muito frustrado. Uma das coisas também que eu aprendi, né, quando eu estava no meu 9º ano do ensino fundamental, é que aquele jovem que faz a bagunça, o Eduardo, é um grito de socorro. Ele quer aprender, mas ali é a maneira dele chamar a atenção. Isso até na pedagogia ensinam isso para os professores. É um grito de socorro. Ele quer ser salvo, ele quer mostrar que ele também pode, que ele também consegue, mas ninguém o ajuda. Então, um dos motivos da evasão escolar é esse. Quando ele chega, ele fica num ambiente, como qualquer outra pessoa, fica num ambiente que você não se sente bem, é isso que acontece. A escola ela vai ser sempre um reflexo de uma sociedade. Hoje, né, quando o pessoal fala de redução da maioridade penal, mas o que aconteceu? Por que esse cara saiu da escola? Por que hoje ele está ali, ele tá na rua? Por que hoje ele está jogado na maconha? Por que hoje ele está jogado no crack? Enfim, infelizmente, né, e felizmente também, a escola ela ainda segue sendo fundamental no combate de qualquer desigualdade e no combate à criminalidade, porque a educação é a solução. Claro, como forma de prevenção. Certeza. Depois que o cara já está lá fazendo, é com a polícia. Enfim, aí é que é verdade. É isso aí. É um fato, não tem por onde fugir, não tem por onde correr. Ó, a Marli Rodrigues está dizendo aqui, ó, a Marli que você falou dela aí um pouquinho. Nossa dirigente. Boa noite, show de bola. Boa noite, parabéns Marcos Teles, você é à frente da liderança estudantil da nossa região, sempre buscando dialogar com os rumos e melhorias para a nossa educação. Parabéns, Eduardo, por abrir esse espaço para os nossos jovens. Legal, eu que agradeço, viu, Marli? É um grande prazer aí receber o Marcos aqui, trocar essa ideia, né, com
com o Marcos e com a galera toda que está aqui participando sobre educação. É muito bom, né? Acredito que só assim a gente vai conseguir melhorar mesmo com o diálogo, né? Ó, o Sidney Silva, o Sidão aqui, tá dando boa noite. Ó, Yasmin Silva tá falando aqui, abusador, a gente deita na paulada. Tá certo. Abusador é o que o abusador merece mesmo, né? Tá certo. Ó, Gasparetti está dizendo aqui, ó, para os dois, qual intervenções devem ser tomadas quando se trata de abusos psicológicos e negligências causadas por alunos por parte das escolas? E aí... causadas nos alunos por parte das escolas, né? Isso. Até o professor Eric fez agora um último comentário aqui, que é bem interessante, né? Que é o projeto de vida, né? Até esqueci de citar, que foi colocado hoje nas escolas, né? Começou a colocar o aluno como centro, né? Que na verdade o aluno é o centro, né? A escola é voltada para ele, né? Então, assim, esse projeto de vida, ele veio também como um projeto de vida, o Conviver também, o Conviva, perdão. É um projeto justamente para ver essa questão que a Gasparetti disse, né, que é para diminuir essas negligências, esses abusos que são causados dentro da escola. E como eu disse lá no início também, e venho repetindo durante a live, Gasparetti, a escola ela tem que fazer o jovem sonhar, a escola tem que o jovem tem que sair da escola com aquela gana de falar, eu posso ganhar o mundo. E se não sair desse jeito, eu acho que a escola não conseguiu cumprir o seu papel fundamental, né? Sim. Ó, Gasparetti está dando mais um comentário aqui. Ó, sou um exemplo de quem até hoje carrega frustrações passadas. Já se desvalorizaram os alunos, fazendo com que eles se desmotivem a correr atrás de seus direitos como estudantes. O que será dos mesmos quando virem a se tornar cidadãos? Olha só, um caso aí de frustração na época da escola, né? Porque a gente sabe, para as maiores potencialidades do ser humano, elas são desenvolvidas lá na infância e adolescência ali, né? E às vezes se a escola não cumpre o papel ideal, a pessoa se torna um adulto frustrado muitas vezes, porque não conseguiu desenvolver as potencialidades dela. Exatamente, eu concordo também. E assim, Eduardo, tá ouvindo bem aí, Eduardo? Tô ouvindo, tô escutando direitinho. Então, eu concordo com o que a Gabriela falou, né? E assim, a gente está criando uma sociedade doente, né? Isso é muito prejudicial, né? Como volto a dizer, né? A escola tem que ser justamente para tirar os alunos, né? Os alunos saírem de lá com aquela gana de querer ganhar o mundo. Se não for isso também, como eu disse anteriormente, não cumpriu sua função. Com certeza. Legal, o Alex está dizendo aqui, ó, é até um dos temas que eu coloquei aqui para a gente discutir. Marcos, a questão do passe livre. Olha, o Alex Silva está dizendo aqui, o passe livre é uma luta antiga dos estudantes em nossa cidade. O que pode ser feito para que seja implantado nos próximos anos em Itaquá? E aí, Marcos, a questão do passe livre para o jovem, para o estudante aí, o que você acha dessa iniciativa aí? Foi uma das propostas do prefeito atual, né, para a gestão dele durante os 8 anos, né, mas a gente não pode colocar como proposta algo só porque ele dá voto, né, então, assim, tem que estudar o orçamento da cidade, né, para você chegar e fazer uma proposta do tipo, né, e assim, já vai até uma crítica bem positiva aqui, Alex, né, você tem que começar, Eduardo, olhar para frente, né, para frente e para melhor. Eu tenho um amigo que é vereador em Mogi das Cruzes, candidato a prefeito, que é o Caio Cunha. Ele fala assim, nós temos 2 opções na vida, para frente e para melhor. Claro, uma não se dissocia da outra, Alex, não se dissocia da outra. Mas para frente, Eduardo, todo mundo vai, mesmo que seja empurrando com a barriga, né? Vai alguns segundos, horas, dias, semanas e meses. Para frente todo mundo vai. Nós temos que começar a ir para melhor, entende? E eu não vejo hoje na Itaquá nenhum candidato tendo proposta. O que a gente está vendo é eles olhando para o passado. O namoro, não sei o que, o prefeito, não sei o que. Já passou, gente, já deu uns 8 anos. Até o Diogo Arizona comentou aí, né? O que não foi feito em 8 anos não vai ser feito em 169 dias. Não vai ser feito. Acabou. A gente tem que olhar para frente e não pode usar como plataforma de campanha ataque ao atual, ou etc., ou antigo, de 80 anos atrás, né? Claro que não tem de 80 anos atrás. Mas assim, tem que começar a olhar para frente e olhar para melhor. Porque senão não adianta. Então, primeiro ponto, para se ter um passe livre na cidade, é os pré-candidatos a prefeito, principalmente, e os pré-candidatos a vereador, começar a falar disso, porque não se tem ninguém falando sobre isso. Assim, eu posso até estar errado, mas não se tem plano de governo. O que a gente vê, dá até vergonha muitas das vezes, muitos ataques. E como o Mises dizia, né,
somente ideias podem iluminar a escuridão. Podem iluminar a escuridão, é isso aí. Eduardo, eu pego o ônibus, Eduardo, você também pega. Eu tenho amigo aqui, vizinho, que estuda na escola municipal, eu vou na UBS, eu vou no UPA, eu sei dos problemas da cidade. Isso não me torna melhor ou pior do que ninguém. Isso me torna um cidadão comum, um cidadão que acorda de segunda a sexta e vai trabalhar e não sabe que se volta. A gente não precisa ficar vendo em rede social de pré-candidato a vereador, de prefeito, crítica, crítica, crítica. Cadê a solução? O mundo já tem críticos demais, Exato. Nós precisamos de incentivadores e de soluções. Vamos esquecer o passado e vamos para frente e para melhor. Legal. Falando nisso, já emendando nessa questão, como é que você avalia? É claro que hoje em dia, como é que você avalia a questão da gestão atual, da administração atual? A gente só vê crítica, mas aí, você acha que teve alguma coisa de positivo nessa administração aí, que comanda a cidade atualmente? Como é que você avalia, no geral, a administração atual da Prefeitura de Itaquaquecetuba? Então, o Eduardo estava doido para fazer essa pergunta para mim, né? Fato, eu tava mesmo. É que você fez para todos os pré-candidatos que eu vi você fazendo. Então, Edu, vamos lá. A política costuma dizer que ela não pode ser como se fosse futebol, porque o futebol tem os seus próprios interesses, que é o gol e existe o adversário. A política ela não pode ser assim. A política não pode ser do partido de direita ou do partido de esquerda. Pode existir rivalidades entre eles. Mas a rivalidade tem que ser sempre, Eduardo, a favor do Brasil, a favor do estado de São Paulo, quando é a nível estadual, e a favor de Itaquá. Se essa rivalidade só for por poder, então a gente não está falando de política, a gente está falando de tudo menos política. Pelo menos a que eu conheço. Exatamente, é isso mesmo. Então, voltando a esse pensamento de futebol, teve coisas positivas sim. Acredito que os contratos que foram assinados pelo governador Geraldo Alckmin em 2017, do FUMEF, recapeamento que foi feito dentro ali nas principais vias da cidade, algumas vias também ali do Pequeno Coração, que foram recapeadas, a construção de algumas escolas. Hoje, Itaquá, por exemplo, é a terceira cidade com o IDEB maior. Então, assim, vem Mogi, vem Suzano e depois vem Itaquaquecetuba. Né? Nós saímos de 2013 com um IDEB de 4,6 para 5,7. Isso é maior do que a meta que as escolas municipais em todo o Brasil tinha que ter, que era 5,5. A gente quase chegou à projeção de 2019. Esses números são de 2017, né? Nós quase chegamos na projeção que era de 2019, que era 5,9. Hoje nós gastamos 38% da arrecadação, sendo que o mínimo é 25%, né? Então, a cidade, nesse quesito, o plano de carreira dos professores, acho que, cara, foi essencial. E das críticas, né? A gente já sabe como que é, né? Tem todas as críticas. Mas eu, como gestor público, o Eduardo, eu me sinto responsável de não fazer uma crítica irresponsável, sabe? É muito fácil chegar, apontar problemas, mas você, né, se Deus te abençoar e seu trabalho te abençoar, estando como vereador, você vai ver como que é, né? Você sabe disso. Certeza. É muito fácil ser pedra, Sim. Difícil é ser vidraça. Nós tivemos uma renovação na Câmara Municipal de 11 vereadores novos. Aí a pessoa fala, tem que renovar. Mas aí, o que mudou de efetivo? Isso na visão da população comum, né? O que mudou de efetivo? Nós entendemos, Eduardo, né? Desculpa que eu falo muito, né? Nós entendemos, claro, que a população comum, eles trabalham de segunda a sexta, e quer chegar na sua sexta-feira, no seu sábado, às vezes tomar sua cervejinha, ir para sua igreja, ficar tranquilo, ele não quer se preocupar com isso, né? Mas a gente não pode se perder, nós que estamos aqui hoje dentro da política, nós não podemos se perder de simplesmente vender algo barato para a população, porque é mais fácil, né? Eu prefiro até, Eduardo, subir sujo do que morrer na lama, porque isso é essencial. Um dos pontos ruins, Eduardo, só para concluir, 4 anos sem entrega de kits, né? Então, assim, agora falando da educação, claro, 4 anos que não se entrega kit, 4 anos que não se entrega os uniformes, né? E os atrasos no kit escolar que tem sempre, né? Lembrando que o kit escolar não é uma obrigação da prefeitura, né? Ele vem como investimento da educação, também custeado pelo Fundeb. Mas também, assim, a gente tem uma rede de 40 mil alunos, né? 57 escolas, uma cidade extremamente pobre, né? E isso acaba sendo bem complicado fazer gestão aqui dentro. Por isso que é importante ter secretários capacitados. Com certeza. O Eric está dizendo aqui, o que está citado foi implementado em toda a rede estadual esse ano, é a disciplina Projeto de Vida.
está implementado dos 6 anos até a terceira série do ensino médio. Foi implementada 3 novas disciplinas, que são projeto de vida, o sonho do aluno. Eletiva, ele escolhe projeto de vida e tecnologia. Bem bacana aí, tem que potencializar, né? Tem que potencializar, continuar evoluindo, porque a proposta é boa sim. Vamos ver aqui mais comentários aqui. Tem comentário pra caramba que fica até difícil acompanhar. Vamos lá, Brendo Martins. Eduardo, o Brasil é uma potência econômica. Ainda assim, estamos muito abaixo do ranking mundial de educação. Quais seriam os motivos? Falta de professores qualificados, infraestrutura, falta de interesse dos estudantes. Eu acredito que é um monte dessas coisas combinadas, na verdade, né? Porque, às vezes, Marcos, as pessoas pensam que só injetar mais dinheiro vai resolver o problema. Eu acredito que não é bem por aí. É preciso ser eficiente, né? Eu vou dar um exemplo que me veio agora, do o ministro lá, o ministro Tarcísio de Freitas, né? A gente está vendo um resultado muito grande, e é um cara que não fica inventando polêmica, né? Ele não fica se envolvendo em polêmica, em briga toda, o cara só está entregando trabalho, né? Pavimentando um monte de estrada e tudo mais. Eu acho que é bem por aí. Não é só a questão do dinheiro, mas é uma questão de eficiência também. É trabalhar mais, evitar a picuinha, desgaste, esse tipo de coisa, que a gente acabou tendo muito no Ministério da Educação, né? Era mais polêmica do que trabalho, do que resultado. E não é bem por aí, né? Acho que uma secretaria ou um ministério tem que entregar resultado, né? Evitar as polêmicas, trabalhar, fazer um investimento, mas fazer um investimento responsável. Eu preciso de gestores, de fato, eficientes para poder comandar, por exemplo, uma secretaria de educação. Exatamente. Então, Brendo, o que você falou é justamente isso, né? É questão de prioridades também. Eu acho que um dos países que nós podemos citar, claro que a gente não pode fazer algumas comparações, Brendo, por exemplo, com a Finlândia. Por quê? Quando a gente fala de educação, nós temos que pegar um contexto geral, é claro, né? O primeiro contexto que a gente tem que pegar da educação é a questão do tamanho. Beleza, pegamos Finlândia e Brasil. Finlândia é um país com dimensões de estado, né? Brasil, dimensões continentais. Bacana, legal. Tá compreendendo esse fio aí, né, Breno? Tá pegando, né? Aí, segundo, vamos falar da diversidade cultural. Finlândia é bem homogêneo, né? Brasil é totalmente heterogêneo, cara. Você vai ali mais pro sul, é totalmente diferente. Você vai lá pro norte. Exatamente. Você vê em Itaquá isso. Itaquá, que é uma cidade, cara, que é um município, né? Então, mais de 5.500 municípios. É muito difícil fazer gestão, fazer qualquer coisa que seja universal dentro de um país com dimensões continentais. Mas, assim, é um país que eu não gosto de comparar, mas que eu acho bom comparar por questões de tamanho, né? Vamos pegar os Estados Unidos. São 50 estados, né, ali nos Estados Unidos. É um país grande, mas que tem um recurso maior do que o nosso, né? Mas não vou falar de recurso. Eu vou falar de um programa que eles têm lá, Eduardo. Eu não sei se você já ouviu falar, que é muito bom mesmo, né? Eu tive que anotar porque meu inglês não é tão bom, né? É Race to the Top. Race to the Top. Que é a corrida para o topo. Esse programa, ele basicamente, Breno, ele visava dar mais dinheiro para quem tinha mais resultados. Então as cidades, os estados que tinham mais resultados educacionais ganhavam? Não, porque não faz sentido isso. Eduardo, você que dá aula de gestão empresarial, como é que você vai dar você não dá feedback para o funcionário que está errando? Não existe isso, né? Exatamente. Então, o que eles faziam? Eles falavam assim, ó, você que tiver mais soluções inovadoras para a educação, você que seguiu o nosso plano nacional, o currículo nacional de educação, vocês que tiverem mais gestão de recursos educacionais, vocês vão receber mais. Então, ele pegou esses conjuntos todos e falou assim, ó, vocês que estão inovando mais, estão conseguindo fazer muito com menos, a gente vai te dar mais, vai injetar mais para você conseguir passar essa corrida aí, né, que é a corrida para o topo. Então, acredito que a gente, fazendo uma política como o Race to the Top, a gente consegue subir um pouco mais e elevar o grau de eficiência do Brasil. Outro ponto também, que acho que não falaram aqui, é a questão do PISA, né, Eduardo? Né? Sim. Mas a gente tem que ficar feliz, né, os professores que estamos aqui, né? Falou que 2230 nós teremos o mesmo nível de proeficiência e leitura do que os países ricos. Em 2096, o de matemática. Nossa, tem que mudar alguma coisa aí. Os melhores alunos, Eduardo, os melhores alunos nossos
do Brasil, das escolas particulares. Os melhores alunos, bem mais avaliados aqui, né? São de escolas particulares, aquelas escolas de 12 mil reais que tem, né? Em São Paulo, na capital. Eles têm notas menores do que o Vietnã, que os piores alunos do Vietnã. Então a gente já dá para ver bastante, né? É complicado. Você está falando dos Estados Unidos, uma coisa que eu acho muito legal lá é que, por exemplo, a gente tem uma associação muito forte do esporte com a educação. Tanto é que, por exemplo, tem muitos alunos, muitos grandes jogadores de ligas, por exemplo, de beisebol, ou do futebol americano, ou de outros esportes, como basquete, eles começaram todos nas ligas juvenis, né? Dentro de escola, onde o aluno, para poder participar, para poder jogar, ele tinha que tirar as melhores notas. Né? Isso é uma coisa fantástica, né? Por exemplo, o cara é um baita de um jogador, mas ele não tirou a nota, pelas regras ali, ele não podia participar. Ele ia estar fora, ele ia estar cortado da Liga Juvenil por causa de uma nota negativa. Agora, veja bem, uma coisa que é fundamental para ver o crescimento é a questão do estímulo, né? A questão da recompensa, da dopamina, né? Você pega aí o jogador, o cara quer jogar, ele quer sentir aquela emoção das pessoas chamando o nome dele. Cara, ele ia estudar igual um louco para poder tirar as notas, para poder participar da Liga Juvenil de Basquete. Né? Então você vê como é que uma coisa está associada à outra. A gente tem esse programa muito legal que você citou aí, o Race to the Top. Tem esses projetos também relacionados com o esporte, né? Aliado à educação. Eu acredito que é uma forma muito legal aí de estimular os jovens. Pegando o gancho aqui no que o Eric Silvestrini está falando, hoje praticamos a educação do século XIX, do século XXI, na verdade, né? Que é o protagonismo juvenil, o aluno protagonista da sua formação e não somente um ser passivo, né? Uma participação maior do aluno, né? Uma coisa legal aí, o aluno não como passivo mais, mas o aluno como um ser ativo que dá a opinião, que mostra o jeito dele de aprender, porque antigamente, Marcos, tinha muito aquela coisa assim do teste de QI, né? O aluno faz o teste, todo mundo faz teste de QI, você tem 200 pontos aqui de QI, que é um QI absurdo, né, de gênio. Pô, você é um gênio, tal. Você é um gênio, E o resto, vocês são tudo... Só que aí, anos depois, se via que esse cara que tinha um QI muito alto, ele acabou não sendo muito bem sucedido na vida. Porque o teste de QI, ele só mede uma das inteligências. Quando nós temos, na verdade, um monte de tipos de inteligência. Né? Tem a teoria das 7 inteligências, teoria com 9 tipos de inteligência diferentes. Então, o aluno ativo é o aluno que não fica ali só, né, recebendo informação como um robozinho, mas um cara que participa aí. O vereador Celso Reis aqui mandou um alô aqui para você. Parabéns, Diego. Muito boa discussão sobre educação e juventude. Legal, vereador Celso Reis. Obrigado aí pela participação. Eu queria agradecer também ao Celso aí, né? Parabéns, Diego. Muito boa discussão sobre educação e juventude, né? É assim, né? Eu tenho que agradecer porque o Celso hoje, Edu, né? Tem se me der essa oportunidade, né? Posso, né? Sim, claro, à vontade. Esse espaço é seu. Então, hoje ele faz um trabalho muito bom com a gente da UMES, né? Hoje a nossa sede da UMES foi graças a uma articulação dele junto ao executivo, né? Muitas ações, uma das ações, a última ação, né? Que é até bem polêmica, a questão da iluminação, né? Pública dentro da cidade, né? Junto com a nossa dirigente, né? Ele pediu prioridade para o executivo para as escolas, né? Então você pode ver que grande parte das escolas estão iluminadas na frente delas, né? Então foi uma prioridade dele, que eu achei isso muito bacana. Ele é professor, né? Foi diretor, começou como, acho que, agente, né? Administrativo, depois foi professor, né? E ele foi diretor também, inclusive da escola na qual eu estudo, né? Mas ele não, como ele é um pouquinho mais, né? Experiente do que eu, né? Eu não tive aula com ele, né? Eu tive aula com ele, né? Mas então você tem uma história muito bacana que vem nos ajudando, né? Nas nossas pautas. Eu acho que isso é fundamental. É o que eu falei lá no início. É a união de todos, né? Mas não basta um, né? Tem que ter mais e mais pessoas com cabeça aberta para entrar e chegar e somar e fazer a diferença e mostrar que é possível, né? Obrigadão, Celso. Com certeza. Ajudando a gente aí. Legal aí, o vereador Celso Reis dando uma participaçãozinha aqui na nossa live. A Gasparete está dizendo aqui, infelizmente esse tipo de situação era visto como algo natural, já que a desmotivação vem quando até mesmo os deputados, governadores e secretários estaduais estão indispostos a ver o lado estudantil. Opinião da Gasparete ainda. Legal, obrigado pela participação. Eu volto essa questão da Gasparete, é o que eu estava falando no início, né?
Muitas das pessoas, dos candidatos hoje em dia, eles fazem algumas propostas porque é interessante, Eduardo. Pô, 40% dos jovens, 40% dos moradores da cidade são jovens de 16 a 29 anos de idade. E cadê as políticas públicas para a juventude nessa cidade, Eduardo? Não tem. Exatamente. Cadê os pré-candidatos a prefeito falando sobre isso? Vamos falar de Conselho Municipal de Juventude, vamos falar de passe livre, vamos falar para reduzir as desigualdades, vamos falar de trazer mais empresa para cá. Como é que traz mais empresa, Eduardo? A gente precisa melhorar essa internet, nós já temos um anel viário muito bom, a gente precisa de uma internet de fibra de qualidade, desburocratizar a municipalidade, sabe, de reduzir um pouco de impostos para ser mais atrativo. Isso vai gerar mais autoestima no jovem, autoestima na cidade, e aumentar também o programa. Nós tínhamos uma proposta que nós conseguimos levar a nível federal, Eduardo. A proposta foi na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que se tivesse uma lei municipal do jovem aprendiz, porque não é cobrado hoje. Hoje a prefeitura não tem um órgão que vai lá e cobre das empresas para falar, amigão, você tem que ter 5% do seu quadro aqui, se você atingir um número determinado de funcionários, de jovens aprendizes. E você é uma pessoa que faz esse trabalho de colocar o jovem no mercado, né? Muito pouca empresa segue isso, né? Elas não estão em conformidades com a lei e você vê que não tem uma fiscalização ali, né, para a inserção do jovem ali no programa Jovem Aprendiz. É lamentável. Eu lido, Marcos, quase todo dia eu recebo pedido de pessoas querendo ingressar no programa Jovem Aprendiz. Eu quero o meu primeiro emprego, a gente dá as instruções todas, mas é preciso que as empresas, elas colaborem, né? Elas sigam a lei, insiram o jovem no mercado de trabalho. Sabe por quê, Marcos? Eu acho que a lei, inclusive no curso de Jovem Aprendiz que a gente tem lá na Gigante Escola, a gente mostra como é que funciona a lei. Como é que é a lei do jovem aprendiz, né? Veja bem, uma empresa pequenininha, ela não vai ter condição, por exemplo, de ter um profissional faltando um dia, né? Para a gente entender dessa forma, para poder fazer um curso. Mas, por exemplo, uma empresa maior, com estrutura grande, que são as empresas que estão dentro do programa, elas podem fazer isso. E até devem, né? Porque ela vai estar ajudando a sociedade, ela vai estar formando um profissional novo, né? Isso aí é muito legal, cara. Inserir o jovem dessa forma é muito bacana. Afasta o jovem das drogas, enfim, de coisa ruim. É uma coisa muito legal aí. Uma pergunta do João Vitor aqui, ó. Boa noite, Teles e Eduardo. Não sei se já foi abordado o tema sobre esse ano letivo. Sabem dizer quais os planos de recuperação desses meses de quarentena, visando que muitos alunos não estão tendo acesso às aulas e suporte com professores? Aumentaram um ano no ensino médio? E aí, Marcos, o que você acha que dá para fazer, que daria para fazer para recuperar esse ano aí, porque realmente foi um ano complicadíssimo para a educação, né? Por mais que mostrou muita coisa para a gente, tem pessoas que não têm aula desde março, não tem acesso a nada, nem virtual, nem presencial, nenhum tipo de acompanhamento. O que daria para fazer para recuperar aí, para essas pessoas resgatar um pouquinho desse ano perdido aí em termos educacionais? Eu acredito que, assim, uma das coisas que a Secretaria de Educação tem que investir pesado no ano que vem é criar um ambiente, né, que possa dar um reforço para os alunos que não optarem pelo quarto ano, né, porque a ideia do quarto ano é justamente essa. Os alunos que foram prejudicados agora, eles possam ter esse quarto ano para conseguir reestabelecer e ajudá-los, né, nesse período que foi da pandemia, né, ajudá-los, né, no próximo período, né, justamente, né, como forma de diminuir, porque, assim, o que aconteceu a pandemia também? Ela levantou muitas desigualdades, né? Então, assim, por exemplo, os alunos do Instituto Federal não estão tendo aula. Sabia disso? Não sei se sabia. Sim. Sim. Porque eles fazem parte, né, do sistema federal de ensino, não estão tendo aula. Enquanto os alunos da escola pública estadual estão tendo, e os alunos também que têm uma maior velocidade de internet, que são os alunos das escolas particulares, também estão tendo aula, né? Mas, assim, você vê a diferença? Maior velocidade de internet, menor velocidade de internet, um ambiente adequado. Não tem como você estudar numa casa que você tem 5, 6 pessoas, né? Dentro você não consegue. Eu falo por mim, eu e meu pai somente aqui em casa, né? Mas ele tem a televisão aqui, e às vezes não consigo estudar, tem que deixar para mais tarde, então sua experiência viva disso. Então, Vitor, eu defendo que o governo estadual, o governo municipal, invista mais ainda nos professores de pedagogia, porque existe um programa que eles têm que fazer durante a faculdade, eu não vou me recordar o nome, né?
é como se fosse um estágio, mas não é um estágio. Acho que depois eu recordo o nome, né? Que eles têm que fazer que é aulas de reforço, né? Aulas voluntárias que eles têm que dar até mesmo para melhorar, né? Para eles terem essa vivência, né? O cotidiano, né? De como é lecionar, né? Então eu defendo que o governo do estado ele faça um maior investimento nessas questões, que realmente, de fato, tenha esse quarto ano, né? E que também se crie outras políticas públicas voltadas, né, a essa questão, né? Principalmente na valorização dos jovens, né? Com esses cursos que o governo hoje vem colocando, né? Também naquele mais educação, enfim, também como redutor de desigualdades. Perfeito. Marcos, muito obrigado pela participação aqui na live de hoje. Vamos finalizando, ó, deu bastante assunto para a gente, 1h20 Sim. minutos de live. Muito legal, agradeço muito a participação. Vou pedir para você dar uma consideração final aí, falar umas considerações finais para a galera, enfim, a gente sabe que educação ela é a solução dos nossos problemas, problema social, econômico, tudo vai passar pela educação. Educação é um pilar extremamente importante, precisa ser muito mais valorizado, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, Marcos, para a gente poder finalizar aí. Agradecer a participação de todos aqui na live, por esse bate-papo produtivo que nós tivemos. Pessoal, muito obrigado a cada pessoa que acompanhou, todo mundo que esteve aí, meus professores, meus amigos, meus colegas da entidade estudantil, diretores e parceiros aí da União Municipal de Estudantes, todo mundo que valoriza esse trabalho que a gente vem fazendo. Eduardo, gratidão aí, obrigado pela oportunidade. O Celso que comentou, o doutor Oscar Cabeça que estava até mandando mensagem aqui para mim no WhatsApp, né, parabenizando, né? Ele é juiz de paz aqui na cidade, também acredita muito no nosso trabalho. E assim, é uma pessoa que eu admiro muito, assim como o Celso, porque é uma pessoa que, assim, eles são mais velhos, um pouco mais velhos, assim como o Diogo também, né? Mas eles têm esse entendimento que a educação é necessária, né? E tem muito entendimento para essas pautas da juventude. Porque às vezes, Eduardo, não precisa somente ser jovem, né? É questão de você saber do que você fala e defender igualdade para todos, né? Mas, novamente, agradecer a todo mundo, né, que participou. E dizer, Eduardo, que pior do que a miséria dos fartos, né? É a inconsciência de muitos, né? Então, você é farto, você é miserável, né? Mas acho que o pior de tudo é a inconsciência, né? De você ver que pessoas necessitam. E Itaquá é uma cidade grávida de uma utopia. Nós sabemos disso, né? E está na hora de, por políticas educacionais, por políticas de qualidade, a gente começar a mudar esse cenário. Queria mandar um recado para você, que é pré-candidato. Eu admiro muito você, né? Porque minimamente você estuda e sabe do que está falando. Eu acho que isso é um ponto muito fundamental. Nas eleições de 2016, 5 em cada candidato, 5, né, candidatos, né, 3 não sabiam qual era o papel do vereador. Então isso é muito ruim, em Itaquá também se repete isso, né? O pessoal fala, a gente precisa mudar, mas eu acho que a renovação tem que ser para melhor. Enquanto a gente não tiver gente que esteja discutindo a cidade, fazendo uma valorização, fazer igual você fez, vamos chamar o pessoal da UMES aqui, vamos discutir com eles, porque modéstia à parte nós vivemos a cidade, nós sabemos um pouco dessa questão da educação, então é preciso discutir com a base, né? Então eu quero agradecer novamente a todos, agradecer a oportunidade, parabenizar o trabalho da UMES que vem sendo feito de maneira silenciosa, porque a gente gosta muito de fazer esse trabalho de maneira silenciosa, né? Porque o nosso público também das escolas, né? Aí muita gente pergunta, uma vez o cara falou, pô, você tá sumido? Eu falei, tô sumido pra quem? Dentro das escolas, nós estamos lá todos os dias. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Que está presente no movimento estudantil. Gratidão e foguete no dá ré. Perfeito. Obrigado aí, Marcos. Obrigado a todo mundo pela participação. Papo super produtivo. Vamos continuar discutindo educação e pode ter certeza que logo, logo eu chamo você de novo para a gente conversar de educação aqui, falar da UMES, que tem feito um trabalho fantástico em Itacoaquecetuba. A gente vê os resultados, a gente vê que é nítido. Obrigado a todos e realmente estou muito grato aqui por conversar com você, Marcos. Obrigado a todo mundo, participação. Quase não consigo acompanhar de tanto comentário aqui. Obrigado a todos, pessoal. Uma ótima noite para você, Marcos. Uma ótima noite para todo mundo que participou. E até a próxima. Tchau, tchau. Falou, pessoal.